Do alto vem trovão, vem raio, de dentro vem todo mar. De um lado vem as 7 vidas, do outro morro toda vez. E no começo eu sou bandida, no fim eu sou a mãe play. O meu pra sempre era tão certo e agora é pedra, frente ao zero. Se eu fosse pedra, esperaria mais pra ver se acontece eu vejo no fim. Se eu fosse espaço, eu soltaria mais assim, pra ver se aqui dentro desaborrece. Pra ver se aqui dentro desaparece. Os dedos têm o arranjo que eu quis, os lábios vêm cebola. Em casa tem amor, tem pai, mãe, da rua vem homem, mãe. De quem faz choro, voz, saudade do outro rumo, a ideia, o ideal. Se eu fosse preto, esperaria mais. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Eu te quero agora, não posso, nem vou te esperar. Esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre quiser, mande um sinal de vida de onde estiver, deixa bem. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode ter, essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quer se ver, dando volta no mundo e atrás de você. Sabe o que? E rezando pro dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Deixa pra lá, e de nada de esse papo de agora não dá. Eu te quero agora e não posso, e vou te esperar. Esse lance de tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que quer, mande um sinal de vida que eu estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça pensar que você está bem, ou deitado nos braços de um qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode ter, essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só, ela mora logo ali. Ela mora logo ali. Ela mora logo ali. Ela mora logo ali.
O vento me presenteou, eu percebi seu cheiro entrar, a lembrança veio me envolver. Isso me fez um bem, desses bens que não são sempre, todos os dias banais. Todo dia mágica, cadê você chegar em casa? Sabe-se lá de onde do céu, da janela eu curto o tempo tão curto e desespero. Só me aquieto por estar perto da felicidade e saber que ela mora logo ali. Ela mora logo ali. Ela mora logo ali. Ela mora logo ali. No espelho mágica, refletindo um olhar, dá pra ver você dentro de mim. Ter o dom, ser a voz, te querer, vou sair pra ver de perto a felicidade, eu sei. No espelho mágica, refletindo um olhar, dá pra ver você dentro de mim. Ter o dom, ser a voz, te querer, vou sair pra ver de perto a felicidade, eu sei que ela mora logo ali. Ela mora logo ali. Some people think of fortune. Some people live just for the pain. Some people live for the power. Yeah. Some people just play the game. Some people think that the physical things define what's within. But before then I support so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want it all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a partner, they promise forever young. Some people need those who go. That's the only way to prove love. On the super plan, and oh, you'll be no understand, no one who truly can for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. People want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Gravity is working against me. Gravity, yeah, wants to bring me down. Oh,
type of love this heart can stand. Dream of ways that threw it all away. It's one more, so stand me just keep away the light. Just keep them away the light. Just keep away the light. Just keep away the light. Keep me where light is shining. 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 Just keep away the light. 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 Gravity. Eu reconheço para vocês que é realmente uma honra, um prazer. Tenho aprendido muito a questão da arte através do Arte Prosa, através da Escola do Labri. E hoje estou tendo a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo juntos, caminhando juntos nessa perspectiva de arte. Hoje nós recebemos um grande desafio. Nós vamos utilizar o nosso querido Huckmark como uma referência. Vamos estar falando um pouquinho a respeito do seu livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativos. E vai ser um grande prazer nós estarmos tratando a partir de agora a respeito disso. Bom, para essa noite propriamente dita, a respeito do livro, A Arte Não Precisa de Justificativos de Huckmark, acredito e peço até permissão àqueles que têm maior fluência com o holandês, ou que tem uma melhor pronúncia quando eu for citar alguns nomes, porque o meu conhecimento a respeito de holandês é quase que um zero à esquerda, mas por favor me permitam citar os nomes e dentro dessa minha limitação poder apresentar para vocês o livro. Bom, já diretamente falando a respeito de Huckmark, Huckmark é mais conhecido, por assim dizer, nesse apelido Hans, né, que era um apelido familiar, mas o seu nome de verdade era Hendrik Roelof Huckmark. Isso literalmente é quase você falar o idioma holandês, né? É quase você aprender em alguns minutos como pronunciar o holandês. Huckmark, ele nasceu na Holanda, mais propriamente dito em 27 de fevereiro de 1922, tá? Ele de uma família nativa, holandesa também, era o terceiro filho de sua família, onde sua mãe se chamava Theodora, e também o seu pai chamado Huckmark.
da mesma forma, Hendrik Roelof Huckmark, na sua biografia chamado de Sênior, para ser mais fácil nas suas identificações do seu pai. Bom, é basicamente o principal historiador cultural cristão do século XX. Quando falamos aí de Huckmark, nós temos praticamente a estrela, por assim dizer, ou se podemos dizer assim, a estrela de análise de cultura a respeito do movimento protestante no século XX, claro. Bom, a respeito do seu envolvimento, numa breve história de como Huckmark começou, durante o seu estado aí de vida juvenil, Huckmark ele foi preso em um dos campos de concentração, como um daqueles que combatiu a Segunda Guerra Mundial, e preso em um dos campos de concentração, ele conheceu um capitão chamado Mack. Esse capitão Mack foi aquele que o indicou o nosso famoso autor chamado Herman Doiver, também holandês. E a partir de conhecer, de se envolver com Herman Doiver, Huckmark então deu os seus primeiros passos a respeito do que seria essa visão, essa perspectiva de arte no âmbito protestante. E a partir de então, após a libertação do campo de concentração em 1945, Huckmark, ele, em uma nova perspectiva e agora na sua tentativa, na sua entrega ao estudo da arte protestante, Huckmark conhece Franz Schaeffer, que também nos é conhecido, aqueles que são amantes da arte, aqueles que comparecem ao Arte Prosa, nomes conhecidos, né? Ao conhecer Franz Schaeffer, então faz uma grande dupla para essa construção dos conceitos e de análise da arte dentro do ambiente protestante. Bom, diante dessa pequena apresentação, se é que posso assim dizer a respeito de Huckmark, nós temos o nosso livro, que é o que nós iremos dizer nesse nosso segundo encontro a respeito de Huckmark, em que ele vai produzir o livro A Arte Não Precisa de Justificativos. Esse livro, meus queridos, ele já estava sendo produzido já nos últimos momentos e, na verdade, ainda trabalhado quando Huckmark iria morrer. Isso, para ser mais específico, em 13 de março de 1977. Já aí infelizmente, a sua morte, o livro, ele literalmente passou por algumas revisões, mas todas elas sob supervisão e sob conselhos, mas que no seu conteúdo total, basicamente, a estrutura dele sobre a descrição de Huckmark. Basicamente, já numa análise do livro, o livro ele tem pouco a dizer a respeito de análise técnica artista. Huckmark, nesse livro, ele não vai dar o foco central a você e eu como artistas, a uma análise técnica, e também não é um livro focado unicamente a você e eu como artistas. E talvez você se pergunte assim, como assim você colocando eu, você, todos nós aqui no barco de artistas? Sim, todos nós temos essa possibilidade, e nesse livro Huckmark nos apresenta como, e vamos tratar disso no decorrer da palestra. Mas não é focado ao artista ou à análise técnica. E por que disso? Porque o livro A Arte Não Precisa de Justificativos, ele vai nos apresentar uma perspectiva em que cada um de nós, partindo de um prisma cristão e protestante, que podemos dedicar esses que são os nossos talentos, ou talentos concedidos, para que possamos demonstrar gratidão e honra a quem nos concedeu esse talento. 1800, esse período de aproximadamente 300 anos. E por que vamos falar desse período? Ser um artista até os anos de 1500, nós vamos ter por base o artesão, e este artesão queria participar ou queria estar sujeito a regras da casa de artesãos. Você se pergunta assim, bom, o que ele quer dizer com isso? Geralmente o artista conhecido no mundo antigo, ou até o ano de 1500, ele era chamado sim, ou ele participava diretamente da casa de artesãos. E por que isso? O resultado de uma pessoa até esse período,
se entregar às regras, às normas de uma casa de artesão, constituía em alguns aspectos. Aspectos esses que não estavam ligados diretamente a uma escola ou uma academia. Mas dentre eles que nós podemos nomear, que nós podemos dizer que são, por exemplo, o conteúdo da realidade. A arte até os anos de 1500, nós vamos ver como uma apresentação da vida e a criação, uma perspectiva em que a arte iria representar todo o conteúdo, toda a complexidade, toda a realidade do que chamamos de vida e o seu contexto tangível e intangível. Nós vamos ver a arte representar a vida no seu contexto extra-nós, fora de nós, uma representação da vida que está ligada a sentimentos e à relação dos sentimentos, mas também aos aspectos naturais, aqueles que são tangíveis, desde uma árvore, desde uma representação de um ambiente, desde até a natureza, até a complexidade do humano. Essa vai ser então a constituição aí dos primeiros momentos de arte e a sua representação. O valor humano e a sua solidez. Em um primeiro momento da arte, até os anos de 1500, nós vamos ver o ser humano, o valor humano ser extremamente colocado em foco. O humano e a sua complexidade era o centro da arte. A solidez, até onde esse aspecto da arte poderia perseverar sob a avaliação do ser humano. E por último, quando você unia todos esses critérios do valor humano, a sua solidez e o seu conteúdo, o conteúdo da realidade representada, isso era traduzido em normas. Todo esse aspecto da vida, toda essa norma de casa de artesãos, a representação, a formação dessa casa de artesãos, aquilo que era natural da vida e da constituição do humano, se traduzia agora em modelos, esquemas, técnicas, ferramentas e o manuseio dessas ferramentas. A arte, então, era algo que participava diretamente da vida. A arte estava ligada diretamente àquilo que o humano era e uma representação externa deste humano. Uma representação externa do que toda a criação, do que tudo o que era a vida representava. Bom, por último, nós podemos dizer que até os anos de 1500 não havia, em um primeiro momento, a preocupação com originalidade. Por mais preocupante que isso soe aos ouvidos de um artista. A primeira preocupação de um artista não era a originalidade. Não era. Mas a primeira preocupação de um artista era a sua seriedade e a qualidade daquilo que estava sendo representado a partir da arte. A seriedade e a qualidade. E isso porque durante o período da Idade Média era extremamente comum, quando nós falamos da representação de arte, nós utilizarmos o que nós podemos chamar de múltiplos, sentidos múltiplos da arte. O que quer dizer isso? Toda arte, quando era produzida, em um primeiro momento na Idade Média, ela tinha aspectos não apenas literais, mas também não apenas alegóricos. Ao se produzir uma arte, nós tínhamos em primeiro momento o seguinte questionamento: o que era dito e o que era representado na sua literalidade, aquilo que realmente estava exposto, desenhado, aquilo que era cantarolado, aquilo que seria exposto em cores, mas por um outro momento, o que também essas cores, esse descrever artístico desejava fazer como uma referência histórica. Não era somente o que estava contido no quadro, não era somente o que estava contido nessa pintura, mas também qual seria a influência dessa pintura histórica. Não era somente uma leitura literal, mas também uma leitura analógica. Em segundo momento, alegórico, desculpa a expressão. Em segundo momento, nós temos uma análise moral e analítica. O que nós queremos dizer? Após um vislumbre que nós podemos ver de um dito, o que realmente se queria dizer, em segundo momento, o que a história queria representar, nós vamos ver a aplicação moral e analítica com os seguintes aspectos. Quais são as implicações que essa obra de arte traz
sobre as minhas convicções morais, até onde posso aceitá-las, até onde elas convivem comigo. E em um segundo momento, qual o impacto dessas obras sobre a consciência daqueles que experimentam? O que essa obra de arte produz sobre as convicções que tenho dentro de mim? E por um último objetivo, se não o ápice do que era uma representação artística, a arte representa a verdade? Essa era a grande questão. A grande questão de uma obra de arte até o mundo antigo, o seu ápice era sobre, ela representa a realidade e a verdade. Sobre cada um dos quadros produzidos, eles verdadeiramente anunciam aquilo que o homem é na sua plenitude, ou aquilo que a criação é na sua plenitude, algo que Huckmark vai questionar no seu livro. Bom, dentro dessa perca que vamos tratar a partir dos anos de 1500, vale a pena nós ressaltarmos algo que era comum antes deste período. A arte ela expressava o valor comum muito acima do status e se mergulhava sobre o entendimento da vida. Sobre cada um destes que era chamado artista, havia uma dependência da sua percepção a nível de vida. Não era algo que partia única e exclusivamente dele mesmo, mas era uma retratação agora do que ele percebia do mundo, do que ele percebia da vida. E dentro de todas essas normas que estamos tratando agora, de casa de artesãos, onde eles estavam literalmente sendo os primeiros artistas, mesmo quando numa representação ou numa tentativa de reprodução exata de uma obra de arte, Huckmark cita que o ambiente era chamado de liberdade. O que quer dizer isso? Até antes do período de 1500, todo artista que ia reproduzir uma obra de arte, por mais exato que ele tentasse ser, havia a liberdade para que ele expusesse a sua criatividade e as suas habilidades. Era um ambiente em que ele poderia também, sobre o seu pincel, sobre o seu lápis, sobre a sua composição, expressar o seu valor humano como uma retratação do que era o seu próximo ou do ambiente que o envolvia. Bom, meus queridos, como já disse, a arte era uma representação da humanidade. E você me pergunta assim, Davidson, mas até agora, falando antes do período de 1500, qual seria o problema que nós temos a partir de 1500, e mais especificamente falando a partir do Renascimento e do movimento chamado Iluminista? Bom, o problema disso é que nós vamos ter o tratamento agora da arte, não mais como arte, mas agora nós vamos ter um conceito chamado de belas artes. Você fala, bom, Davidson, isso não muda muito, isso não seria um problema. É um problema para nós, artistas, porque antigamente a arte que estava vinculada à vida, à realidade, à representação da vida, ela agora está limitada ao ambiente acadêmico. Ela está limitada à contemplação em museus. Ela vai ser agora fechada a um aspecto que nós vamos dizer da seguinte forma: uma desconexão da arte com a vida. A perspectiva do próximo, ela sai, a perspectiva subjetiva de convicções do artista, ela passa a não mais ser aceita, e agora existe uma perspectiva objetiva. O que significaria isso? A perspectiva racional, em que cada um de nós podemos explicar a nossa arte única e exclusivamente através da razão, de pintura. O que Huckmark vai afirmar é que a arte agora ela vai ter uma desconexão às convicções morais, éticas e sociais de cada ser humano. O humano agora e suas convicções, elas não são tratadas mais e não são respeitadas mais também no aspecto subjetivo, mas unicamente agora de forma objetiva. O subjetivo que nós tratamos aqui, que vai tocar a fé, convicções morais, a ética, ela agora deixa de ser tratada como a forma de arte para que se adeque à forma objetiva, onde a ciência, a academia, o mecanicismo,
de uma forma exata ou maneiras exatas de tratarmos a arte vai ser o ápice. Não mais a relação com o ambiente, não mais uma relação extra nossa, mas o que Huckmark vai chamar de a arte de espelho, onde o artista olha somente e unicamente para dentro de si, onde a reprodução de arte deixa de vir de uma dependência, mas passa a tomar agora um conceito de autonomia, onde tudo que precisa ser reproduzido, ou tudo aquilo que delimita a arte, vem única e exclusivamente de dentro do artista. Bom, quando chegamos a esse entendimento de uma desconexão da vida, de uma desconexão da humanidade, temos a seguinte reflexão a ser feita. Se em um primeiro momento o que move o artista é o aspecto humano, se o que movia a arte na sua criteriosa e na sua mais bela forma de ser produzida dependia da percepção de vida, dependia da sua contemplação da realidade, o que seria agora o combustível? O que seria agora a propulsão de um artista na sua produção? Bom, é exatamente sobre isso que Huckmark vai apresentar os seus questionamentos em relação à arte contemporânea. Ele lança a seguinte expressão: gênios não são ensináveis. Gostaria de fazer uma citação do livro em que ele faz a seguinte apresentação: para muitos, a arte tornou-se uma busca individualista de sua própria identidade, revelada em seu trabalho e por meio dele. São como alguém que se olha pelo espelho. Tudo é uma expressão do eu. O resto torna-se real. A arte deve ser uma expressão do que há de mais profundo em nós. Mas, e se encontramos pouco? O que vamos ter por uma apresentação de forma bem direta de Huckmark por um questionamento é que se a propulsão está extra nós, está fora de nós, como pode, a partir única e exclusivamente de cada um de nós, termos toda a propulsão ou termos tudo aquilo que é necessário para que a beleza da arte seja suficiente? Se tudo está dentro de nós, se tudo que basta a um artista contemporâneo parte única e exclusivamente de dentro dele, e quando é encontrado muito pouco? Afinal de contas, a grande questão é que se todo o conteúdo da vida estivesse dentro de um só artista, ou se todo o conteúdo da realidade estivesse dentro de um só artista, seria muita presunção a ele. Contudo, se há a possibilidade de arte e de uma bela arte, não mais acadêmica, mas nós vamos ver que a arte, então, ela depende sim de algo que está extra ao artista, está fora dele, e que não deve-se exclusivamente a ele, mas sim de uma dependência. Bom, e dessa maneira, nós vamos ter duas perspectivas da arte: a arte icônica e a arte decorativa. Isso para cada um de nós quando a produzimos, ou quando podemos produzi-la. Icônica é quando nós vamos falar de arte de grande expressão ou reconhecimento. Mas decorativa é quando estamos falando de arte que não é talvez reconhecida a nível massa em sua fama. E nós vamos tratar disso da seguinte forma: segundo Huckmark, não existe arte, quando produzido dentro de normas, é claro, não existe arte mais importante ou artista mais importante. O que nós vamos ter sobre a icônica e sobre uma arte decorativa é ver a expressão da realidade ou a expressão da vida de várias maneiras. E dentro dessas não há um mais importante ou um mais valoroso, mas a arte numa só perspectiva, numa só norma, que nós vamos chamar, e que ele chama isso de decoro. O que seria essa arte de igual valor, essa arte que tem um valor igual a todos os artistas? Este decoro, este item que dá um valor igual a todos os artistas, Huckmark vai chamar isso de a representação da nossa mentalidade.
a cosmovisão, a visão de mundo e a abordagem da vida e da realidade traduzidos em formas, tipos e expressões do assunto que desejamos representar. O verdadeiro artista, ele não vai ser chamado artista porque ele representa ou que ele vai apresentar algo que vem dele mesmo. Mas ele é chamado artista porque a representação por ele produzida abrange a vida, abrange a humanidade, tangencia o seu próximo e tangencia algo que nós vamos tratar um pouco daqui a poucos minutos, chamado eternidade. O artista somente é artista, porque sobre ele existe uma perspectiva de decoro, que é a forma com que ele vai expressar, a ponto de que a vida e a realidade sejam traduzidos em formas, tipos e expressões variadas daquilo que ele deseja passar ou daquilo que ele deseja apresentar ao seu próximo. Bom, se temos essa proposta de que a arte é a representação do humano, de que a arte é a representação da realidade, se entendemos que a arte não depende única e exclusivamente do que vem do egocentro, ou que vem simplesmente ou daquilo que está contido no artista, o que podemos chamar então dessa percepção humana ou dessa percepção de realidade? A expressão humana da arte, segundo Huckmark, e me permitam essa citação, ela vai ser apresentada como uma grande expressão também de eternidade. E para isso, gostaria que vocês, por favor, me dessem a permissão. Ele não veio apenas para nos tornar cristãos, ou salvar a nossa alma. Ele também para nós veio a redimir de forma que pudéssemos ser humanos. Ser humanos no sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas da vida. Portanto, ser cristão, aceitar a realidade, significa que temos humanidade. A liberdade de trabalhar na criação de Deus e usar os talentos que Ele deu a cada um de nós para a sua glória e para benefício próximo. O que gostaria de que cada um de nós percebêssemos a partir dessa afirmação de Huckmark é que a humanidade, como o maior exemplo de arte, se não na maior produção de arte, foi demonstrada a partir da pessoa e da perspectiva cristã, se podemos assim dizer, de Cristo Jesus. Huckmark vai tratar de Jesus Cristo como aquele que veio para guardar a arte na sua plenitude e conceder a perspectiva de beleza plena ao artista. A dependência de uma boa produção de arte numa perspectiva humana e de vida, a partir daquele que deu o maior exemplo de humano, aquele que deu o maior exemplo de norma de arte, aquele que fez com que o homem contemplasse o belo, aquele que fez com que a humanidade e a realidade de vida fosse apresentada de forma artística, numa perspectiva moral, ética, de beleza, de formas e de manuseio como nenhum outro até então havia produzido. Bom, e se este é então a referência de produção de arte, se a perspectiva de humanidade em Cristo é o centro para a produção artística, nós podemos fazer em Cristo, em Jesus, ela comunica também todas as perspectivas de comunicação e de distância que precisam ser reduzidas para que aquele que contempla a arte possa contemplar toda a sua beleza. O que eu quero dizer com isso? A arte, ela vai reduzir a distância entre a realidade e a vida para aqueles que a observam. O objetivo de cada um de nós, de cada um daqueles chamados artistas, é de que possamos reduzir o espaço entre a realidade e a percepção da realidade e aqueles que a contemplam.
O que queremos dizer através da arte ou daquele que é chamado artista é que temos a perspectiva de que aquilo que é desconhecido ao visual, aquele que está contemplando, é que você comunique a realidade, é que você como artista traga a ele, reduza sobre ele o espaço da beleza, o espaço da vida, talvez de uma forma agora comunicativa e de uma forma entendível àquele que está verificando, aquele que está podendo vislumbrar a produção artística. Bom, para finalizarmos, qual é o fim? Por que então nos preocuparmos em resgatar a arte? Por que então entendermos que a arte não parte de um princípio único e exclusivamente central do artista, mas está numa realidade, está numa contemplação de vida? O seu conteúdo, o seu significado está fora do artista. Huckmark vai fazer a seguinte proposta: através da arte, busca-se ações que demonstram também àqueles que a percebem a inspiração, a liberdade e o sentido de eternidade, a ponto de que a vida e a realidade externas possam agora se fazer presente sobre a humanidade daqueles que a contemplam. O grande objetivo da arte, o grande objetivo do artista é fazer com que a realidade da vida, é fazer com que todo o significado, tudo aquilo que pode ser contemplado como belo, faça parte e seja incluso sobre todo o significado de vida que cada um de nós temos. O caminho do artista não depende exclusivamente da técnica, não se traduz e não pode ser expresso somente por formas e maneiras, mas através de uma tradição, através de uma percepção e de uma participação na vida, através de resgatar valores morais e éticos que estão preocupados com o próximo. Nós vamos ver a seguinte definição: o grande objetivo da arte é glorificar a Deus e o amor ao próximo. A arte ela tem o objetivo de conduzir a cada um de nós como humanos a perceber que o humano não depende mais ou exclusivamente de si, mas a humanidade é percebida pela glória daquele que criou o humano. E ao mesmo tempo comunicar ao humano que ele se torna ainda mais humano quando ele ama o seu próximo. E para essa arte, a essa que Huckmark chama de verdadeira arte, não existe justificativas. Porque a arte, na sua plenitude, a arte, quando expressa sobre as suas formas, em que a vida e a realidade por ela é expressa, assim como um pintor faz a arte nas telas, assim como um engenheiro produz os seus projetos, assim como o economista tem o seu trabalho, o artista não precisa dar justificativas do seu trabalho. O seu trabalho é comunicar a realidade, é comunicar a vida àqueles que vão estar vislumbrando a sua produção. E existe um caminho pelo qual Huckmark apresenta para que nós possamos restabelecer o conceito de arte a cada um dos homens, para que não venhamos viver ou reduzir a arte à academia ou aos museus, ou talvez aos grandes gênios. E me permitam fazer a citação para que possamos terminar, em que este caminho é apresentado da seguinte forma por Huckmark: viver é seguir no caminho com ele, um caminho de vida profunda e verdadeira, um caminho de verdade, pois ele é a verdade. E devemos fazer o que é verdadeiro, ou seja, amar a Deus e ao próximo. O caminho é de liberdade, amor e humildade, mas é também de santidade, de separação
do contexto comum. E Deus nos ajuda e direciona. O caminho, às vezes, é também estimulante, cheio de novas paisagens. É um caminho em direção à terra prometida. E agora, mesmo já experimentamos muito do que nos aguarda. O que eu quero dizer para você, em linhas gerais, é que você, artista, tem uma grande responsabilidade. E você que contempla a arte, você pode perceber algo no caminho do artista. O artista, ele ama o seu próximo e ama a Deus. E ele deseja comunicar a você a beleza das paisagens da vida, para que você entenda a humanidade plena, para que você entenda a vida em toda a sua plenitude. E comunicação essa, não porque ele é mais inteligente, não porque ele é mais intelectual, mas é porque o artista, ele deseja traduzir a cada um de nós a beleza, a moral, a ética, o amor. Ele deseja traduzir a cada um de nós as mais variadas e belas paisagens que nos aguardam pela contemplação da vida plena, num conceito de eternidade, porque a cada um de nós não somos mais autônomos, mas na produção artística reconhecemos a dependência daquele que criou o ambiente da arte, aquele que criou a inspiração da arte, aquele que criou o centro da arte, a vida e a realidade que foram criadas por esse a quem cada um de nós artistas devemos a gratidão. Deus, e a expressão do amor do artista a Deus pelo seu próximo. Muito obrigado a cada um de vocês pela atenção. E vamos, a partir de agora, dispor alguns minutos para que tenhamos um fórum, alguns momentos de questões de perguntas e respostas. Tranquilo? Muito obrigado a todos.